Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos. Que bom poder estar com vocês mais uma vez, para juntos nós mergulharmos nas riquezas da Palavra de Deus. Nós somos a comunidade Bom Pastor, aqui no Rio de Janeiro, e estamos juntos aqui na sede da comunidade, esperando por você. Seja bem-vindo, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da Palavra do Senhor e deixar que ela surpreenda a gente, questione a gente, corrija a gente. Então, muito bem-vindo. Estou aqui com a minha irmã Laura Beatriz. Tudo bem, Laura? Caminhando bem? Padre Antônio, para ser totalmente sincera, ainda bastante emocionada, ainda comovida. A gente viveu dias intensos, então eu preciso, 30 segundos, fazer um agradecimento público a Deus, louvar a Deus de todo o coração. Ele nunca foi tão bom pastor como ele foi nesses dias, né? Morte, enterro da Doris, missa de 7º dia, uma semana depois, cravado, a missa dos 49 anos da comunidade, abrindo, né, o ano jubilar dos 50 anos, e o nosso amado Jesus foi tão providente, cuidou com tanto zelo. A comunidade, em meio à peregrinação de Aparecida, tem que vir correndo para o enterro da Doris e depois, então, o retiro, a renovação de compromisso no primeiro domingo do Advento, no dia seguinte a missa pelos 49 anos, que foi uma semana depois da missa de 7º dia, um derramamento de alegria, provavelmente um sinal do que o coração da Doris está experimentando onde quer que a alma dela esteja. Então, muito obrigado, meu Deus amado, bom pastor, um agradecimento de todo o coração. E nesse agradecimento, Padre Antônio, um agradecimento ao Senhor por estar com a gente nesses dias, vamos dizer intensos. Acho que hoje é o primeiro podcast, primeira gravação depois de todas essas emoções. Foram tantas emoções. Então, a alma da gente está cheia de alegria e de gratidão a Deus. Isso aí. Então, vamos continuar descobrindo o que o Senhor quer dizer para as nossas comunidades, para a comunidade Bom Pastor, para as nossas paróquias, para os nossos grupos de oração. Jesus sempre está presente, sempre está perto. Amém. E sempre está querendo dizer algo ao nosso coração quando a gente está atento a Ele, mostrando o caminho melhor. Então, e especialmente nos momentos difíceis e doídos como a gente viveu. Certamente, a hora da cruz é a hora em que o Senhor estreita mais pertinho do coração dele, o coração da gente. Então, vamos nós. A gente tem, Laura, estudado o iniciozinho do livro do Apocalipse, no capítulo 1 até o capítulo 3, a gente tem visto as mensagens que o Senhor Jesus, glorioso, ressuscitado, envia às comunidades cristãs, às igrejas que existiam na Ásia Menor. No finalzinho do século I, ele envia mensagens por meio do apóstolo João, e tem sido uma riqueza muito grande, porque muito do que Jesus alerta, encoraja a essas comunidades, né, tem a ver com a gente hoje em dia ainda, né? Então, acho que vale a pena a gente continuar fazendo esse caminho. Agora entramos no capítulo 3, para conversar sobre mais duas dessas igrejas. A igreja que havia na cidade de Sardes e a igreja que havia na cidade de Filadélfia. E vamos ver o que o Senhor está dizendo para elas e o que isso tem a ver com a gente hoje ainda, né? Vamos tentar. Né? O que ele falou para Sardes que está direto para o nosso coração, nossa. Pois é. Então, olha, a igreja de Sardes, vamos só antecipar uma coisa, é a única igreja a qual Jesus não elogia em ponto algum. Meu Deus! Por um motivo, que a gente vai ver logo, porque a repreensão que ele faz a Sardes me parece que é a repreensão mais dura, né? E que a gente deve estar atento a ela. Então, no capítulo 3 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 1, vamos ver o que o Senhor diz a essa igreja, né? Mensagem a Sardes, Apocalipse 3:1.
Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te de como recebestes e ouviste a doutrina. Observe-a e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Todavia tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Padre Antônio, a primeira palavra de Jesus, depois de dizer, de se anunciar, é já dizendo: conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. De cara, a primeira palavra, assim, a impressão que a gente tem é que não tem condição de amenizar de forma alguma. Ele precisa dizer a realidade da qual a igreja de Sardes está vivendo. O diagnóstico de Jesus é esse, né? Estás morto. Laura, é interessante porque na história da cidade de Sardes há um episódio interessante, séculos antes dessa mensagem que foi dada pelo Senhor através do apóstolo João. Séculos antes de Cristo, a região ali da Ásia Menor, da Turquia, ela foi invadida pelo Império Persa. O mesmo que liberou, né, os judeus para voltarem para a Judéia, na verdade, ele fez isso porque ele estava mudando um pouco a estratégia de dominação dele. Então, ele avançou para aquela região. E o Império Persa sitiou a cidade de Sardes durante 14 dias. A cidade ela ficava construída na subida de uma montanha rochosa. Então, uma parte da cidade ficava meio que defendida por essas montanhas, né? Por essas rochas. E a outra parte tinha uma muralha muito boa, muito bem construída. E os habitantes, eles confiavam muito naquela muralha. Eles acreditavam que aquela muralha era intransponível. Havia uma lenda urbana de que a muralha era intransponível. Mas durante os 14 dias de sítio que os persas produziram ali contra a cidade de Sardes, eles procuraram brechas na muralha e encontraram. Então, eles entraram na cidade e tomaram a cidade. Então, entrou para a história a conquista de Sardes como muito mais o produto de uma autoconfiança excessiva do que o produto de uma violência grande, né? A cidade de Sardes caiu porque acreditava demais nas suas muralhas, menos do que caiu pela violência do exército persa. Ou seja, Sardes, já naquele momento, 500 anos antes de Cristo quase, viveu uma derrota por auto-engano, autocomplacência. Imaginar que era intransponível quando na verdade não era. Agora Jesus diz por meio do apóstolo João à igreja que está em Sardes: você tem fama de estar viva, mas na verdade está morta. Voltamos ao mesmo problema. É uma igreja que se engana com aquilo que dizem sobre ela, mas que não percebe o tamanho da sua dificuldade, o tamanho do seu problema. Todos dizem que você
é uma igreja viva. Todos dizem que você faz muitas coisas, todos dizem que você... Mas não tem vida aí dentro. Esse auto-engano, que é muito difícil de ser vencido, era o grande problema da igreja de Sardes. Em Sardes não havia grande perseguição, em Sardes não havia, como em Tiatira, doutrinas esquisitas fluindo ali no meio da igreja, mas a igreja de Sardes era uma igreja muito enganada com o seu estado. Dava ouvidos àquilo que diziam sobre aquela comunidade. Nossa, essa comunidade faz tantas coisas, trabalha tanto, mas na verdade eles já não tinham vida com Deus, eles já não recebiam o fluxo da vida de Deus. Possivelmente era uma comunidade que fazia muitas coisas, mas que não buscava em Deus orientação, correção, fortalecimento para poder realizar aquilo que era preciso. Possivelmente era uma comunidade enganada com a sua própria agitação. E Jesus vem dando o diagnóstico. Você parece estar viva, você tem fama de estar viva, mas você está morta. É uma paulada, porque, na verdade, talvez eles próprios sequer imaginassem isso. Porque esse auto-engano, quando a gente tem a impressão de que porque anda muito agitado, faz muita coisa, a gente está vivo, esse auto-engano, ele é difícil de ser detectado. Quando Jesus disse isso, possivelmente deve ter soado em Sardes como uma bomba caindo na comunidade. Mas era uma bomba necessária para que eles despertassem. Eu fico assim, pensando, refletindo essa frase, né? Jesus dizendo isso para uma comunidade hoje, em 2024. Conheço as tuas obras. Nossa, dizendo isso para a gente, para cada comunidade. Conheço as tuas obras. Ele já, só nessa primeira parte da frase, né? A gente já treme, Jesus dizendo isso. Olha, eu conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Ele já, nessa frase, ele coloca toda a situação real da cidade para que não haja nenhuma dúvida da verdadeira situação que eles estavam vivendo. E aí, voltando a isso, não é para a cidade, é para a igreja na cidade. É mais complicado, né? Então, é como se Jesus dissesse assim, olha, eu conheço as tuas obras. As pessoas veem vocês fazendo tantas coisas, as pessoas veem vocês com uma agenda tão cheia, mas eu sei que não há amor, eu sei que a motivação não é pura, eu sei que vocês fazem tudo isso, mas enquanto vocês fazem, vocês se ferem, vocês se desrespeitam. Conheço as tuas obras. Eu sei. As pessoas veem uma agenda lotada, as pessoas veem muitas coisas acontecendo, as pessoas veem vocês juntos, né? Mas eu sei, eu conheço as tuas obras, eu sei como tudo isso é produzido, eu sei com que intenção, com que espírito tudo isso é conduzido. Essa é a grande questão. E aí, parece que você está viva, a igreja de Sardes, mas não está. Não está. E aí, aquela história, todo movimento que um corpo morto pode realizar não significa nada, né? Laura, vamos imaginar para uma situação bem concreta hoje para a gente, vamos bater numa coisa que, né? Nós vivemos num tempo em que tudo tem que ser publicado, tudo tem que ser mostrado, tudo tem que ser, né, curtido, compartilhado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque talvez Jesus poderia apontar para o nosso Instagram ou para dizer, olha, tá vendo? Você tem fama de estar vivo, né? As pessoas olham, nossa, que legal. Mas você está morta, comunidade. Você está morta, igreja. Porque eu sei o que há por trás disso. Eu sei as intenções que estão aqui. Eu sei que não há amor. Eu sei que há o desejo de ser aprovado. Eu sei. Eu acho que hoje, a primeira coisa que vem à minha mente quando eu leio esse alerta, esse diagnóstico tão duro de Jesus, é essa, né?
Porque quando a gente publica muita coisa do que a gente faz e tal, quem olha tem a impressão de que a gente está vivo, né? Espiritualmente vivo, né? Faz tantas coisas, fala tanto, mas o Senhor sabe, né? Se de fato há vida ali. Né? Vida, aos olhos de Deus, não é a agitação da gente, mas é o que a gente recebe dele e transborda. Então, isso é muito mais profundo, isso é muito mais íntimo. Isso não dá para ser medido pelo número de curtidas, pelo número de seguidores. Então, muito cuidado com isso. Nós aqui também, inclusive, qualquer um de nós. Né? Sim. Porque quando a gente começa também a acreditar que esses parâmetros são suficientes para nos avaliar, a gente se engana também. Né? Porque não são os parâmetros de Jesus. O problema de Sardes era o auto-engano. Esse pode ser o mesmo problema da gente. Né? Eu acredito numa coisa que, no fundo, não é o mais importante. Eu acredito que o fato de eu estar sempre correndo, fazendo coisas, significa, então, que eu estou saudável espiritualmente. E basta parar um pouquinho para perceber logo que isso é uma loucura. Né? Porque a gente pode correr e fazer muitas coisas e isso não passar de agitação humana, dessa fazeção, desse ativismo, que é sempre um perigo. Padre Antônio, que reflexão tão forte para a gente fazer nesse momento do advento, nesse tempo do advento, ouvir o que Jesus está falando para Sardes e saber e compreender que a visibilização, né, aquilo que aparece nas redes sociais da gente, não é parâmetro para Jesus avaliar como a gente está de verdade, em verdade e em espírito. Né? Então, foi muito importante isso que o senhor falou, porque é verdade, o senhor tem razão. A gente pode se enganar e achar que o que as redes sociais mostram revelam aquilo que é obra de Deus e nem sempre é. O senhor tem razão. Que Deus abençoe, que Deus... Tá bom. Não, louvado Só seja que Deus. Quando a gente precisa avaliar a gente diferentes. mesmo, a gente tem que sair o critério é outro. Eu estou sendo fiel à vontade de Deus, eu estou tendo uma vida reta. O que eu faço da maneira de Deus, porque me parece que o que determina mais se uma coisa é de Deus ou não, Laura, não é o que é feito, tá entendendo? Mas é como é feito. Eu posso fazer uma coisa, entre aspas, para Deus, mas eu posso fazer ferindo as pessoas com quem eu faço. Eu posso fazer querendo lucrar algo com aquilo. E aí todas essas coisas não são do jeito de Deus. Então... Ai, Padre Antônio, pelo amor de Deus, por isso que Jesus fala, eu não te conheço. Eu preguei, eu fiz milagres, eu exorcizei. Eu não te conheço. Porque, você fez isso tudo como? Se eu faço algo, mas não é do jeito de Deus, eu posso estar fazendo uma coisa com cara de Deus, mas não é do jeito de Deus, então tem um furo muito grande aí. Se Deus vai usar isso para chegar... Olha, Deus é bom demais, as pessoas, quando estão buscando a Deus, meu amigo, Deus dá um jeito de chegar nelas. Amém. Só que a gente tem que enfiar na cuca da gente que não vamos ser julgados por alguma coisa que não tem nada a ver com o controle da gente, tem a ver com a soberania de Deus. Nós vamos ser julgados por aquilo pelo rumo que a gente está dando ao caminho da gente, à vida da gente. Então, o que eu estou fazendo com o que Deus me deu? Quais são os meus propósitos? Quais são as minhas intenções? De que maneira eu tenho feito as coisas? Né? Isso é a grande questão. Então, quando todo ser humano precisa de vez em quando se avaliar, quando eu devo me avaliar, sem dúvida alguma, minha avaliação como um cristão não pode ser pelo que os meus seguidores ou pelo que o número disso ou daquilo. Isso pode ser uma avaliação para a minha capacidade de comunicação, isso pode ser uma avaliação para a minha eficiência como uma pessoa que é pública, mas isso não é a minha avaliação como cristão. Certo? São parâmetros diferentes para avaliações diferentes. Então, se eu estou me avaliando como comunicador, como qualquer outra coisa, eu vou ter que medir lá, ok. Agora, se eu estou me avaliando como cristão, a coisa é aqui, é entre eu e o Senhor. Né?
Eu estou vivo ou eu estou morto? Né? O que eu estou dando às pessoas é o fruto de algo que está sendo vivido aqui, é fruto de uma vida com Deus, de uma história com Deus, é fruto de algo que eu estou recebendo dele, ou é simplesmente a minha correria, ou é porque eu acho que agora isso daqui funciona, pelo que eu tenho ouvido por aqui, o pessoal gosta disso. Peraí, então, isso daí está saindo de onde? Isso é produto da vida que há em você, ou é só uma esperteza humana? Né? Eu acho que as pessoas gostam disso, eu acho que as pessoas gostam daquilo. Então, lembrando que se isso é uma palavra à igreja, tem muito a ver com a questão do serviço a Deus, do ministério a Deus. Por isso é que a gente está batendo tanto nessa tecla. A gente poderia falar de 1 milhão de outras coisas, mas me parece que a raiz dos problemas na igreja de Sardes era eles se enganavam a si próprios. Né? Sim, eles se enganavam a respeito dos critérios de Deus. Né? O Senhor Jesus conhecia as obras deles, havia obras, mas ele, justamente porque conhecia as intenções e o como eles estavam realizando aquelas obras. E desse ponto de vista, eles não foram aprovados por Deus. No versículo 2, ele dá a direção espiritual, né, trazendo para uma palavra tão usada, né, o conselho, a direção. Ser vigilante. É o primeiro ponto que Jesus fala para Sardes. Ser vigilante e consolida o resto que ia morrer. Então havia um resto que ainda tinha chance. Pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Quer dizer, o que significam obras perfeitas? Obras feitas pelo motivo certo, do jeito certo. Não é só a materialidade do que foi feito. Fizemos tal coisa. Não, pelo motivo certo, da maneira certa. Né? Mas, de fato, havia obras. Né? Eles estavam fazendo algo. Não era perfeito da parte técnica. Né? Então, a questão era, olha, tem um restinho aí que ainda, sabe, tem uma chamazinha que ainda fumega. Consolida isso. Né? Volta a isso. Volta a cuidar daquilo que realmente importa. Jesus está dizendo para eles, olha, vocês de fato fazem coisas, mas se preocupem com aquilo que de fato é importante, com o modo como vocês estão fazendo, para que o que vocês estão fazendo seja fruto da vida de vocês com Deus, para que seja para agradar a Deus, segundo a vontade de Deus. Então, voltem a se preocupar com isso, porque se vocês continuarem simplesmente fazendo coisas, até isso vai morrer. Quer dizer, até o pouco bem que vocês fazem, vocês vão acabar deixando para trás. Mas ainda havia uma chance de se rearrumar as coisas. Né? Talvez o Senhor esteja querendo dizer isso também para a gente. Olha, consolida o resto que ia morrer. Ainda tem alguma coisa aí que faz sentido. Então volta a isso. Porque senão daqui a pouco, se você continuar só fazendo coisas de maneira mecânica, ou só fazendo coisas até que são certas, mas pelo motivo errado, você daqui a pouco, até esse pouco que você faz, você vai deixar de fazer. A Santa Helena Guerra, ela dizia muito isso, nada pior do que o bem mal feito. Porque quando você se acomoda em fazer o bem mal feito, daqui a pouco, sem perceber, você nem o bem vai estar querendo fazer. Vai estar fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Né? Então, volta a fazer o bem feito. Né? Põe o teu coração no que você está fazendo. Faz para agradar a Deus. Faz no oculto, no escondido, ali onde as pessoas não vão saber, porque não é preciso. Né? Faz da maneira certa, não faz ferindo os irmãos que estão ali contigo. Faz caminhando com eles. Né? E aí o bem feito, pronto, essa fogueira se acende de novo. Agora, se você se acostuma a fazer o bem mal feito, daqui a pouco, até o bem que você estava fazendo, você vai largar de mão. No 3, ele faz uma reflexão para talvez ajudar a igreja de Sardes a perceber como tudo aconteceu. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão
e não saberás a que horas te surpreenderei. Já tem um monte de coisa legal aqui. Bom, primeiro, Jesus fala 2 vezes de vigilância. Né? No versículo 2, ser vigilante, e no versículo 3, se não vigiardes. Né? Então, vigilância, atenção. Não se perca no que você está fazendo. Isso é muito fácil de acontecer. Né? A gente entra numa roda viva, como a gente fala, né? A gente liga o piloto automático e vai. E às vezes a gente se perde na agitação. Uma pessoa vigilante é uma pessoa que está inteira naquilo que está fazendo. Então ela não se perde no que está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei porque eu estou aqui, eu sei o que eu quero alcançar com isso. Essa vigilância, né, vigilância consigo mesmo, ela é um grande desafio, mas ela é o que garante a integridade do que a gente está fazendo. O que eu estou fazendo com o coração. O que eu estou fazendo pelo motivo certo, por aquilo que eu me propus desde o início. Eu não estou simplesmente ligado no piloto automático e faz, tem que fazer, tem que apagar um incêndio, tem que fazer de novo. Não. Cuidado com isso. Então, não perder o estado de vigilância. O contrário de vigilância é torpor. Então, eu posso ficar entorpecido pela correria, pela agitação. Isso é muito comum de acontecer. Né? Eu posso ficar entorpecido pela quantidade de coisas que eu tenho a fazer e nem percebo que eu não estou fazendo pelo motivo melhor, que eu não estou fazendo da melhor maneira, de coração. Né? Então, seja vigilante, esteja onde você está, esteja atento, perceptivo. Você está fazendo de coração, você está fazendo da melhor maneira possível. Qual é a sua intenção? O que você está buscando nisso que você está fazendo? Você está buscando a Deus ou você está buscando a você próprio? Então, para que Sardes saísse desse auto-engano, Jesus está chamando em primeiro lugar para vigilância. Vigie sobre você próprio. Aliás, São Paulo também diz isso mais de uma vez, né? Vigie sobre a sua própria conduta. Então, me parece que é algo que hoje a gente precisa muito. A gente vive num mundo que automatiza a gente. A gente faz coisas de maneira automática. Por repetição, porque está acostumado, porque está condicionado por aquilo, porque sempre foi assim, porque tem que ser desse jeito. Vigilância, eu preciso estar onde eu estou. Uma das primeiras páginas do diário de São João 23, se eu não me engano, quando ele ainda era seminarista, ele diz isso. Né? Ele faz uma série de propósitos de vida e ele diz lá, eu vou estar de uma vez só em cada lugar onde Deus me colocar. Né? Então eu vou estar onde eu estou, né? Como um propósito de vida. Me parece que é uma boa dica para a gente hoje, justamente num tempo em que a gente liga o piloto automático, porque a vida é tão cansativa, é tão pressionante sobre a gente, que o caminho mais comum é esse, vai, né? Vai. E eu às vezes nem sei mais o que eu estou fazendo, nem por quê. Então, vigilância, me parece que é uma dica de Jesus, né, para sair desse auto-engano. E depois, o que está lá no iniciozinho do versículo 3, lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina e observa-a. Troca a palavra doutrina pela palavra palavra, tá? Com P maiúsculo, né? Então, lembra-te como recebeste e ouviste a palavra de Deus e observa. Ou seja, que as suas atitudes não sejam vamos dizer assim, um mecanismo, que as suas atitudes sejam parte da sua escuta e da sua resposta à palavra de Deus, ao que Deus tem apresentado a você, tem pedido de você, ao que você recebeu quando começou a ficar atento à palavra de Deus. Então, volte à palavra de Deus. Ela tem os parâmetros, ela tem a direção, para que você não se deixe enganar por coisas que os outros dizem. Né? Palavras humanas apontam uma direção. A palavra de Deus dá a direção segura. Então, volta à palavra para que você possa rearrumar o seu caminho. Se ele fala, lembra-te de como recebestes e ouvistes a palavra de Deus, significa que há um momento que eles recebiam a palavra de uma forma e depois isso mudou. Né? Sim. Eles já não ouviam a palavra da mesma forma. Ou talvez nem a ouvissem mais. Já entendemos o que temos que fazer, vambora. Né? Vambora. Esse vambora é um caso sério, Laura.
Porque parece a coisa mais sensata, mais óbvia a fazer. Né? Nem Vambora. parar mais para ouvir a palavra? Porque a gente já sabe, né? Já sabe como é que funciona. Se você imagina a vida como um mecanismo, chega uma hora que você acha que já sabe como é que funciona. Até na igreja. Eu já sei o que eu tenho que fazer, risco, eu já Jesus. sei como é que funciona. Né? E em casa, eu já sei como é que é. E no meu trabalho, eu já conheço isso aqui. Tá bom, então... Quer dizer, do ponto de vista espiritual, significa que eu não preciso depender mais de Deus, porque eu já sei como fazer. Exatamente o pecado Né? de Sardes. Eu não preciso buscá-lo mais, então eu não preciso rezar. Basta que eu faça coisas. As coisas que têm que ser feitas. É engraçado que eu posso imaginar 1 milhão de coisas e não perceber exatamente qual é aquela que Deus me pede agora. Né? Porque eu estou entregue à minha cabeça, o que eu acho que tem que ser. Né? Quando, na verdade, quando a gente cultiva a dependência de Deus, a gente vai percebendo a cada dia o que Ele espera da gente, o que Ele deseja da gente em cada situação. Então é como se fossem portas que vão se abrindo. Eu vou percebendo o que o Senhor pede de mim agora e uma nova porta se abre, uma nova oportunidade aparece. Caso contrário, eu acho que eu sei para onde eu tenho que ir e às vezes eu insisto em coisas que estão até na cara de que não é por ali, mas eu vou continuar insistindo. É muito forte Jesus levá-los a lembrar daquele momento. Como se, eu entendi, Padre Antônio, como se, olha, vocês estão percebendo essa diferença? Como vocês ouviam a palavra e agora, que reflexão importante é essa? Vou te dar um exemplo disso. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi várias vezes. Uma pessoa que está servindo numa paróquia, por exemplo, às vezes um coordenador de pastoral. Muitas vezes a reclamação que eu ouço é essa. Quando eu ainda não estava trabalhando na pastoral, ou quando eu não era coordenador, quando eu estava chegando na igreja, quando eu estava sentadinho no banco ali, eu orava todo dia, eu separava um tempo grande para orar, eu buscava a Deus com tanta intensidade, mas aí o padre me chamou para uma coisa, aí eu comecei a ajudar, depois ele me chamou para outra e tal, e eu fui me envolvendo com tanta coisa que hoje quase que eu não consigo nem parar para rezar. Muita coisa se explica, né? Porque se você está entendendo, na medida em que eu estou servindo, mais eu preciso receber de Deus para poder oferecer algo. Se acontece o contrário, que é que quanto mais eu sirvo, menos eu tenho tempo de estar com Deus, menos eu tenho tempo de receber de Deus, cara, chega uma hora que isso se esgota. Aí eu pareço vivo, mas estou morto. É que nem Santa Teresa de Calcutá, né? Quando as meninas, as irmãs pediram para ela, tá muito tempo para oração. E ela não foi. As irmãs disseram, a gente tem muito trabalho para realizar. É melhor... Aí a Madre Teresa falou, então ponham mais 1 hora de adoração para dar conta do trabalho. Quer dizer, porque o raciocínio... Era o contrário. Não é que tem aqui, não é que tem, né, a gente tem muita hora, não. A gente tem muito trabalho. Quer dizer, de fato, elas tinham muitas atividades, elas tinham muita responsabilidade. Mas o raciocínio dela foi, cara, se a gente precisa fazer muito, a gente precisa receber muito. Né? Senão a gente tem que equalizar isso. Quem sabe correr um pouquinho menos, fazer um pouquinho menos. Mas vai fazer menos. Não, mas se fizer melhor, funciona. Porque também tem muita coisa que a gente faz quando entra no piloto automático. Se você espremer, não tem muito fruto, não é eficaz. Porque não é um transplante de vida, não é um fluir de vida. É só uma agitação. Né? Então, hoje em dia, né, essa turma que trabalha em empresas, né, que revê processos de produtividade, muitas vezes eles veem isso, olha, se gasta muito tempo nessa empresa aqui com um monte de coisas que não produzem nada. Gente, se isso tem a ver com uma empresa humana, as coisas humanas, elas são parábolas das coisas espirituais, né? Também é assim na vida, no serviço do reino de Deus. Né? Nos processos nossos de servir ao reino, existem muitas coisas que a gente faz só porque teve que fazer a vida toda, porque está acostumado a fazer, porque é isso que eu sei fazer, porque eu não posso parar. Mas se a gente for parar para pensar, a gente às vezes investe tempo, energia, gente em coisas que não... E se a gente tivesse um pouquinho de atenção a Deus, de repente ele diria, olha,
eu estou levando a coisa por outro rumo. Olha, eu estou abrindo essa frente aqui, vão por aqui. E não fiquem batendo numa porta ou numa tecla que não anda mais, entendeu? Mas para isso eu preciso de constante dependência de Deus. O dono da empresa tem que dar palpite e não eu achar que eu já sei como é que funciona, né? Então, pode parecer uma coisa simplória a gente falando desse jeito, mas é muito assim. É muito assim, né? Porque no fundo, o tempo inteiro a gente está falando disso, né? Nosso relacionamento com Deus é o chão, é a base para aquilo que a gente pode fazer pelo reino de Deus. Né? O reino de Deus não é uma indústria, o reino de Deus tem cara de família. Então, é uma convivência com o Pai que nos permite viver como irmãos. Se a gente não entende isso, a gente vai usar tudo de uma maneira muito mecânica, muito industrial. E aí, óbvio que isso não vai ter efeitos espirituais, isso não vai ter impacto na alma das pessoas, né? Enfim. Aí no 4 ele volta, né, a dizer que tem algumas pessoas que não se contaminaram, que andarão comigo. Meu Deus, que coisa bonita Jesus dizer, andarão comigo, vestidas de branco porque o merecem. Tem uma explicação, né, em Apocalipse, vestidas de branco. Vamos trazer para a nossa realidade, porque aí já, quando a gente vai batizar alguém, ou adulto ou criança, nenenzinho, a igreja pede que essa pessoa seja batizada com vestes brancas, né? Como um sinal da integridade de vida, né? Da pureza de vida que é infundida em nós no sacramento do batismo. Jesus está dizendo aqui, olha, há pessoas em Sardes que não contaminaram suas vestes, ou seja, mantiveram as vestes brancas. Isso é uma maneira de falar de retidão de vida, santidade de vida. Né? E a igreja manteve esse símbolo, né? Na celebração do batismo. Bom, graças a Deus a gente tem a chance de lavar as nossas vestes pelo arrependimento, pela confissão, né? Mas o chamado do Senhor é esse, olha, não contamine suas vestes. Né? Como é que eu posso dizer isso? Não se esfregue no mundo, né? Caminhe no meio do mundo, mas sem se jogar nele, né? Para que as suas vestes, para que a sua integridade interior, a sua integridade de vida possam permanecer, né? Possam prevalecer no meio de tudo. Então Jesus está afirmando que há pessoas íntegras em Sardes, há pessoas que não se deixaram contaminar, né? Por esse auto-engano, por essa fantasia de reconhecimento humano, de aprovação humana. E essas pessoas caminharão com o Senhor, né? Caminharão com Ele. Eu acho que é o mesmo que Jesus promete para a gente hoje, né? Olha, aqueles que andam nesse mundo sem se jogar nele, sem se sujar com Ele, andarão comigo com as suas vestes brancas, ou seja, com a sua integridade mantida. É muito lindo, Jesus dizendo, andarão comigo porque o merecem. Né? Laura, vamos para a igreja de Filadélfia? Vamos. Porque em Filadélfia acontece o contrário, né? Deus. Em Sardes não tem... Que igreja é essa, Filadélfia? Não Vamos tem lá. nada que Meu Jesus... Assim, só tem umas pessoas que estão andando bem ali. Mas em Filadélfia, Deu Jesus... vontade até de ir lá ver como é que ela está hoje. Pois é, Filadélfia, Jesus elogia, né? E não repreende, né? Apocalipse 3:7, mensagem à igreja de Filadélfia. Filadélfia. Vamos lá? Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, a mesma expressão, né? Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque, apesar da tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegastes o meu nome. Que coisa linda! Jesus identifica que, assim, vamos dizer, até em outras palavras, é uma igreja fraca, mas que apesar de ser, não sei que dimensão é essa fraca, mas apesar de sermos fracos,
no caso, né, de Filadélfia, guardaram a palavra, diferente de Sardes, né, Padre Antônio, que não guardaram. E não renegastes o meu nome. Que é isso? Que igreja é essa? Olha, dizem que essa porta aberta talvez tivesse a ver com o fato de que a cidade de Filadélfia ficava numa região, numa posição geográfica que era o entroncamento de caminhos entre a Europa e a Ásia. Então, inclusive, há um texto que diz que Filadélfia era a porta do Oriente. Ou seja, muitas estradas que vinham do que hoje a gente chama a Europa, né? E que iam na direção da Ásia, ou que voltavam da Ásia, passavam pela região de Filadélfia. Então, a gente imagina o comércio que havia ali, a quantidade de gente de lugares diferentes que passava ali. Então, a porta aberta que Jesus deu a Filadélfia foi a oportunidade de anunciar o evangelho a gente de muitos lugares diferentes, justamente por ser uma cidade que ficava num lugar que era um cruzamento de caminhos. E aí Jesus diz, apesar da tua fraqueza, aproveitaste o que eu te dei, a minha palavra, não renegaste o meu nome. Então é interessante porque Jesus percebe que a igreja de Filadélfia não é uma igreja que fica reclamando das suas fraquezas, mas é uma igreja que aproveita o que recebeu do Senhor e faz isso frutificar. Seria uma questão interessante da gente trazer para hoje também, né? Às vezes a gente reclama muito das oportunidades que a gente não tem e não aproveita as coisas boas que Deus nos dá e as portas que Ele abre para a gente. Ah, se a nossa igreja fosse em outra cidade. Não, mas é no Rio de Janeiro, então, né? Ah, mas se a nossa igreja fosse mais rica, sim, não, mas... olha, isso não é critério, porque há igrejas que são muito pobres e que são operosas. Ah, mas se a nossa igreja tivesse mais recursos de música, sim, mas tem igrejas que não têm grande música, mas aproveitam outras coisas que Deus dá. Será que a gente é uma igreja que reclama mais do que não tem, do que aproveita o que o Senhor dá? Ah, se a gente tivesse mais jovens. E por aí vai. Isso não acaba nunca. A gente pode inventar 1 milhão de motivos para imaginar que são as nossas fraquezas. Só que as nossas fraquezas não devem ser o que determina o ritmo da igreja. O que determina o ritmo da igreja é o que a gente recebe do Senhor. E se a gente recebe a palavra e não renega o nome dele, dá testemunho dele, tem portas abertas. A gente vai conseguir perceber por onde o Senhor quer que a gente passe. E de repente não vai ter muitos jovens, mas vai ter muitos casais. E daqui a pouco tem jovens. Ou então vai ter muitos velhinhos, vai ser uns velhinhos maravilhosos, aqueles velhinhos pauleira. Entendeu? E por aí vai. O problema é que existe um modo da gente se posicionar que define como a gente vai viver. Se eu me posiciono sempre colocando em evidência a fraqueza, o que eu não tenho, eu não vou conseguir me mover muito além disso. Se eu coloco em evidência o que Deus dá, o que eu recebo de Deus e aproveito as chances que Ele dá, as portas que Ele abre, eu vou ver que muitas oportunidades vão surgir para que o evangelho frutifique, para que aquilo que o Senhor me deu vá mais longe. A igreja de Filadélfia, pelo que a gente percebe, porque é uma igreja elogiada, né? Ela aproveitava as oportunidades que o Senhor dava. Ela não ficava fixada nas fraquezas, mas ela raspava o tacho das oportunidades que Deus lhe dava. Realmente, a gente já está na penúltima igreja, a gente não vê isso em nenhuma outra, né, Padre Antônio? Essa promessa da porta aberta que ninguém vai fechar, como é que Jesus fica feliz, né, se alegra, né? Eu percebo assim quase, né, uma exultação de Jesus em ver aqueles que guardam, né, a palavra, mesmo com toda a fraqueza. Né? Sim, e dão fruto por causa disso. Né? Versículo 9. Eu te entrego, adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo, porque guardastes a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra.
venho em breve. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É uma promessa de vitória de Jesus a essa igreja que devia, porque Jesus usa essa expressão sinagoga de Satanás com relação a outro lugar. Esmirna, né? Então, possivelmente são judeus que na cidade fazem algum tipo de tumulto contra os cristãos, né? Então Jesus diz, não são judeus, eles são uma sinagoga de Satanás, mas eu farei com que no final das contas eles reconheçam que eu te amo, que eu te escolhi, que você é meu povo, né? E aí Jesus diz coisas tão... É uma promessa que ele dá aqui, né? Guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação. Então, se você guarda, se você acolhe e toma como seu tesouro a palavra do Senhor como uma palavra de paciência, ou seja, como uma palavra que te fortalece a sofrer sem desanimar, na hora da provação, o Senhor vai guardar o seu coração com essa palavra. São Bernardo tem um sermão que ele diz isso muito bonito, né? Guarda a palavra e ela te guardará. É exatamente isso, quer dizer, guarda a palavra do Senhor, acolhe a palavra do Senhor como uma palavra que te inspira, te convida à paciência, e quando chegar a hora da provação, a palavra que está gravada na tua alma vai te guardar. E ainda que muitos desanimem, você vai ser forte para passar pela provação. Me comove muito, eu fiquei muito tocada com esse 10, exatamente por isso, Padre Antônio, porque Jesus poderia dizer, guardastes a palavra de ânimo, né, de coragem, mas ele fala a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Significa, pelo menos é assim que eu compreendo, né, quando se refere à palavra da minha paciência, a palavra é toda generosa que Jesus proferiu no momento difícil que eles estavam passando. É um momento, paciência se refere a momentos difíceis. Então, Jesus teve toda uma palavra para eles e que essa palavra foi guardada, né? Não ficou perdida, né? Não... Muitas vezes essa palavra, esse verbinho aparece relacionado à palavra de Deus, né? Guarda. Não como quem guarda uma coisa enterrada, sim, sim, mas como quem guarda um tesouro que no momento oportuno vai ser usado, né? Então guarda a palavra, guarda porque é a tua riqueza, né? E no momento certo, essa riqueza você vai poder usá-la e ela vai ser proteção para você, né? Então, me parece que a igreja de Filadélfia ouviu da parte de Deus algo que ensinava, né, a paciência, ensinava a padecer. E essa palavra caiu no coração deles como uma palavra de advertência que ficou guardada. Essa palavra, no tempo da prova, vai dar fruto. Ou seja, vai guardá-los do desânimo, vai guardá-los da impaciência, da impressão de que não está acabando. Porque na hora da provação, o que pode fazer a gente se tornar infiel é a impaciência. Eu achar que está durando demais, eu achar que Deus não está ouvindo, eu achar que... Então, eu preciso de paciência para perseverar, para ser fiel na hora da provação. O que me dá essa paciência é que a palavra do Senhor vai ficando gravada na minha alma. Eu vou ficando inscrito por ela, ela vai se tornando o meu tesouro, né? Se não, na hora da aprovação, principalmente porque toda aprovação dá a impressão para a gente de que está durando demais, né? Eu vou me tornar impaciente. E a impaciência é a porta para o desânimo, para a incredulidade, e por aí vai. Eu estou compreendendo, Padre Antônio, esse guardar a palavra como o grande tesouro aqui. Eu posso até dizer das cartas todas, porque diferente da igreja anterior que a gente viu de Sardes, né, que não guardou, a não ser aquele pequeno resto, guardar a palavra no coração. Jesus tem toda uma... Nos evangelhos, especialmente nas parábolas, né, ele tem todo um cuidado de ensinar isso para a gente, né? A parábola da semente ele mostra de uma forma assim que existe formas de você guardar a palavra, né? Você pode guardar um pouquinho e depois não guardar mais, você pode guardar um tempo maior e depois esquecer,
ou você pode guardar no coração. Então, existem formas diferentes da gente guardar a palavra, né, Padre Sim. Antônio? Você pode guardar até que ela frutifique. E é desse jeito que Jesus quer, né? Ou seja, você deve guardar a palavra até que ela dê fruto, até que ela mude o seu modo de agir, até que ela transforme a sua vida. Não pode ser só uma escuta, não pode ser uma coisa estética, que coisa bonita, não pode ser uma coisa só emocional. Nossa, eu fiquei emocionado com isso. Não, guardar a palavra significa, essa palavra vai ficar sendo ruminada no meu coração até que ela mude a minha maneira de agir, até que ela transforme a minha vida. Isso é guardar a palavra, né? Então, esse é o chamado de Jesus também para a gente. Agora, Laura, o finalzinho, versículo 12, tem uma pegadinha bonita aí. Vamos lá, versículo 12. Farei do vencedor uma coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Tem uma coisa legal aí, porque na cidade de Filadélfia tinha um templo, se eu não me engano, dedicado ao deus Dionísio. E quando algum cidadão fazia algo pela cidade que era muito importante, como um sinal de gratidão da cidade, eles escreviam o nome daquela pessoa numa das colunas do templo do deus Dionísio. E ficava ali como um memorial daquela pessoa, né? Então Jesus aproveita uma coisa que era feita na cidade e diz assim, olha, aquele que vencer, ou seja, aquele que guardar a palavra, eu vou escrever o seu nome na coluna do templo do meu Deus. Ou seja, esse templo da Nova Jerusalém que jamais será destruído. O templo de Dionísio em Filadélfia está no chão, né? Mas existe uma cidade eterna que não é destruída jamais. Existe um templo celestial que não é destruído jamais. E Jesus diz, numa das colunas desse templo eu escreverei o nome daqueles que são vencedores, daqueles que guardam a palavra da minha paciência, né? Então é o que a gente deseja, que o nosso nome um dia esteja escrito numa das colunas do santuário celeste, né? Meu que Deus, a gente possa imaginar Jesus escrevendo o nosso nome, meu Deus. Não é? É uma expressão bonita para falar dessa vitória que é guardar a palavra de Deus, né? Então, Laura, vamos terminar por aqui, porque já acho que tem uma hora aí de conversa já, senão o pessoal vai embora e deixa a gente aqui conversando sozinho, né? Então, vamos nós. Acho que ainda bem que Filadélfia deu para equilibrar com Sardes. Exato. Sardes não foi nada bem, mas Filadélfia foi bem, né? Então, próximo a gente, se Deus quiser, completa com a igreja de Laodiceia. Com Laodiceia, na próxima semana. Beleza. Irmãos queridos, obrigado pela paciência, obrigado pela companhia. Se você gostou, compartilha, curte, comenta pra gente, para que a gente possa fazer essa partilha entre irmãos chegar um pouquinho mais longe, tá bom? Abração, Deus abençoe. Tchau, irmãos.